vamos estar falando aqui sobre a criação. Então, lá em Gênesis, lá no início, primeiro livro da Bíblia, né, nós estamos aqui observando a criação. Deus cria os mares, a terra, o sol, a lua. E lá, no final, Deus cria o homem. Não é mesmo? O homem. Deus cria o homem, Deus forma o homem ali do pó da terra. Só que eu não sei se você, meu querido, já se perguntou por que Deus fez o homem, né? Por que Deus criou a raça humana? Por que Deus, qual o propósito que Deus criou o homem, né? Qual a função? O que Deus quis? O que Deus estava pensando quando Deus criou o homem, Adão? E quando eu falo Adão, eu me refiro também a mim e a você, porque nós somos da descendência de Adão, né? Então ali tudo que Adão fez representa todos nós, representa toda a raça humana, porque nós cristãos, nós acreditamos no criacionismo. O que é o criacionismo? É quando Deus cria o homem. As pessoas que não acreditam em Deus, elas acreditam no evolucionismo, que vem da ciência, né? Que vem ali da evolução da espécie humana, ali defendida por Charles Darwin, né? Não sei se você já estudou isso na sua escola, mas nós cristãos acreditamos no criacionismo. Então, eu não sei se você já se perguntou, mas por que Deus criou o homem? Por que Deus criou você? E aqui, em Gênesis, existem algumas respostas, né? É claro que a gente não sabe de tudo. Deus ainda não revelou tudo a nós. Mas em Gênesis, a Bíblia, ela tem respostas para isso, amém? Então, primeiro ponto é que Deus, ele é o pai da criação. Deus é o pai. E lá em Gênesis 1:28, Deus cria o homem e fala para o homem: sejam férteis e multipliquem-se. Então aqui, sejam férteis e multipliquem-se. O que isso quer dizer? Quer dizer que Deus criou o homem no sentido de proporcionar, no sentido de perpetuar uma família. Então, olha só, o projeto inicial de Deus para o homem é a criação da família. E o que hoje tem acontecido? Muita revolta contra as famílias. O diabo, ele quer destruir a família. O diabo quer destruir tudo que Deus criou. Amém, meus irmãos? Então, o projeto inicial de Deus, um dos principais propósitos, primeiro foi esse, né? É a criação da família, né? Deus disse ao homem: seja fértil, multipliquem-se, né? E depois Deus colocou o homem em uma posição de governo e uma posição também de trabalhador. Deus falou para o homem: olha, isso aqui tudo eu te dou, né? Deus cria ali o jardim do Éden, coloca o homem lá dentro do jardim. Deus fala para Adão: governe sobre isso, trabalhe nisso aqui, dê nome às criações, dê nome à vegetação, né? Isso aqui está tudo para você criar, para você se deleitar, para você cultivar, né? A palavra traz a palavra de Deus, ela traz esse nome: cultivar a terra. Então Deus está criando o homem nesses propósitos. Propósito de quê? De criar uma família, o propósito de trabalhar, de cultivar a terra. Amém, irmãos? E também Deus cria o homem no propósito de relacionamento. Então Deus, ele sopra vida no homem. Então ali naquele momento que ele sopra vida, ele cria um laço de relacionamento, ele cria uma intimidade. Nós sabemos que o jardim do Éden, Deus criou, colocou o homem lá, e o jardim do Éden era um ponto de encontro de Deus com Adão. Então, Deus cria o homem nesse projeto também de relacionamento, né? E também para glorificação, né? Para que o homem glorifique a Deus através de quem ele é, através de todas as circunstâncias que ali estão propostas, né? Então, se eu vou cultivar a terra, eu vou glorificar a Deus. Se eu vou constituir minha família, eu vou glorificar a Deus. Então, tudo ali criado foi para a glória de Deus. O homem foi criado para a glória de Deus. Então, esses são alguns dos propósitos a qual Deus cria o homem. Nós precisamos entender isso para que entendamos melhor o Evangelho. Amém? Só que todos sabem o que aconteceu, né? Nesse processo todo ali, depois Deus vem e cria Eva. Deus forma Eva ali de Adão, certo? E ali naquele desenrolar, naquela comunhão, sabemos que o jardim do Éden era tudo perfeito ali. Era tudo perfeito. Então, não havia o pecado ainda, né? Até aquele momento, não existia o pecado. Então, Adão e Eva, eles viveram ali até certo ponto, né?
Eles viveram a plenitude. Eles viveram a plenitude em Deus. Eles viveram a plenitude, porque ali eles estavam num paraíso. Ali não tinha erros, ali não tinha doenças. Tudo que eles queriam estava ali à disposição. Era um paraíso, era tudo perfeito. Eles viviam ali o propósito perfeito de Deus, né? O jardim era um paraíso de delícias. Não é mesmo, meus irmãos? Mas o que acontece? Acontece um fato, né? Um fato, que é o pecado. A gente sabe da história, né? A gente sabe que a serpente foi ali, enganou Eva, enganou Adão. E aí um começou a culpar o outro. Deus chega ali para Adão e pergunta: onde estás, Adão, né? E Adão se esconde de Deus, né? Adão se esconde. Ele fala: eu vi que o Senhor estava me procurando e aí eu senti vergonha porque eu estava nu. Então, ali daquele momento em diante, o que acontece? Começa a acontecer o contrário do propósito de Deus, né? Por conta de quê? Por conta da desobediência, não é mesmo, meus irmãos? Por conta da desobediência. Porque ali eles comeram de um fruto, né, que Deus havia falado assim: olha, vocês não podem comer desse fruto. E eles acabaram comendo desse fruto. E foi que aconteceu a desobediência. Então, neste impasse do pecado ali de Adão e Eva, o que acontece? Deus expulsa, né, Adão e Eva do jardim. Eles são expulsos do jardim. E é isso que eu quero dizer para os irmãos, né? Acontece que eles foram expulsos do jardim. Então, essa expulsão do jardim nos trouxeram consequências. Nos trouxeram 3 tipos de consequência. E essas 3 consequências, elas estão reveladas na morte. Primeiro foi a morte espiritual. A morte espiritual, que é a separação de Deus. A separação de Deus. Aquela intimidade que Adão tinha com Deus ali no paraíso, não existia mais. Por quê? Porque ele foi expulso do paraíso, né? A gente sabe que ali no jardim do Éden existia uma proximidade. Adão via a Deus, Adão conversava com Deus, Adão se aproximava de Deus. Então, a partir do pecado, isso é tirado, ele é expulso. Então, essa proximidade não existe mais. Essa proximidade, essa intimidade acabou. É uma morte espiritual. E depois uma morte física. A morte física ali, que é a separação, né, do nosso espírito, da nossa alma, do nosso corpo. A gente sabe, nós nascemos e morremos, né? A nossa morte é certa. Se Cristo não voltar, né, e nos levar, é certo que morreremos. Então, uma das consequências do pecado é a morte física do corpo, né? Então, nós viemos do pó da terra e para o pó da terra nós vamos retornar, o nosso corpo, certo? Alma e espírito não. Mas o nosso corpo, ele vai para a terra, ele vai morrer. E depois a morte eterna, né? A morte eterna, que é o inferno, a condenação final eterna, que é o inferno. Então o pecado, ele trouxe 3 tipos de mortes: morte espiritual, morte física e a morte eterna, que é lá no final. A morte eterna é o inferno, certo? E aqui eu quero ler com os irmãos em Romanos 3:23, para que vocês entendam. E agora eu vou chegar no ponto da nossa palavra, o ponto principal da nossa palavra aqui nessa manhã. Romanos 3:23 diz assim: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então aqui, o que significa esse destituídos? Eu quero que vocês entendam este versículo. Anotem aí, Romanos 3:23. Romanos 3:23. Romanos 3:23. Nós temos que entender a palavra, nós temos que compreender cada nome, cada palavra que está na Bíblia. Amém? Então olha aqui, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. O que significa essa palavra destituídos? Destituídos. A destituição veio lá no jardim do Éden, quando Deus expulsa o homem do jardim. Né? Então ali o homem foi destituído da glória de Deus. O que significa destituído? Retirado, afastado. O homem foi retirado da presença de Deus naquele momento. O homem foi afastado daquela intimidade com Deus naquele momento. Certo? E outras versões da Bíblia falam assim: pois todos pecaram e não alcançaram o padrão. Não alcançaram o padrão de Deus. Não alcançou o padrão de Deus. O
O que isso significa? Que eu e você, meu irmão, nós não alcançamos o padrão de Deus. Eu e você, meu irmão, nós somos destituídos. Porque por isso nós enfrentamos trevas aqui na terra, né? Trevas. Por isso nós enfrentamos momentos difíceis aqui na terra, certo? Porque nós fomos destituídos do nosso cargo inicial, né? Também tem essa palavra, destituído do cargo. O que Deus fez com Adão? Tirou a função, tirou o cargo dele, que era o quê? De cuidar do jardim. Adão cuidava do jardim, ele tinha as regalias no jardim, ele tinha tudo no jardim. Ele não tinha doenças, não tinha maldade, não tinha morte no jardim. Mas Deus tirou essa função, destituiu Adão daquela função, daquela prerrogativa dele que ele tinha, daquela mordomia que ele tinha, e tirou ele do jardim. E assim também somos nós. Tudo bem, sabemos disso. Mas agora, Lorena, agora que nós fomos destituídos dessa glória, e agora que nós temos essa consequência do pecado, o que será de nós? O que será de nós? Aqui tem o restante do versículo. O restante do versículo, nós vamos ler agora. Romanos 3, 23. Diz assim, no final: pois todos pecaram e não alcançaram o padrão da glória de Deus. Mas Ele, em sua graça, aleluias, mas Ele, em sua graça, nos declara justos por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou do castigo por nossos pecados. Aleluia. Mas Ele, em sua graça, nos declara justos por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou do castigo por nossos pecados. Ali em Romanos 5:17 diz assim: a morte reinou sobre muitos por meio do pecado de um único homem. Ainda maior, porém, é a graça de Deus e sua dádiva de justiça, e todos que a recebem reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. É verdade que um só pecado de Adão trouxe condenação a todos, mas um só ato de justiça de Cristo removeu a culpa e trouxe vida a todos. Por causa da desobediência a Deus de uma só pessoa, de Adão, muitos se tornaram pecadores. Mas, por causa da obediência de uma só pessoa a Deus, muitos serão declarados justos. Então, esse é o ponto-chave do Evangelho, meu irmão. Essa é a pregação do Evangelho. Essa é a pregação de missões. Missões é isso. Missões é você revelar ao homem que ele é um pecador miserável, mas que Jesus Cristo veio, pagou o preço por nós. E a partir do momento que nós cremos nele, que nós recebemos ele, que nós nos entregamos a Jesus Cristo, que nós confessamos a Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador, a partir do momento que eu olho para Jesus e vejo a verdade nele, a partir do momento que eu olho para a cruz e vejo aquele sacrifício como uma obra de redenção na minha vida, a partir desse momento, você, nós somos declarados justos diante de Deus. A partir do momento que eu creio em Jesus, a sua graça transforma a minha vida. Por quê? Porque quando eu compreendo o que Jesus Cristo fez por mim, o Filho de Deus, eu sou constrangido de tal forma, eu sou constrangido dentro de mim. O Espírito Santo de Deus, ele constrange de tal forma a sua vida, que você não consegue viver mais como você vivia antigamente. Essa é a função do Espírito Santo. É mudar o seu interior, é transformar a sua vida. Essa é a função do Evangelho, é te tirar de um lamaçal, de uma situação de pecador miserável e te colocar numa posição de justo. Por quê? Porque você crê. E a sua crença em Deus, a sua fé em Deus, ela vai transformando a sua vida de uma maneira tal que antes você era um pecador, antes você era uma pessoa cheia de vícios, de maldade. Agora que você crê, agora que você confessa, agora que você acredita, você não é mais aquele pecador mortal, aquele pecador miserável, porque o Espírito Santo de Deus está fazendo uma obra na sua vida, porque o Espírito Santo de Deus está movendo coisas dentro da sua vida, está movendo dentro da sua família.
Esse é o poder do Espírito Santo. Este é o poder do Espírito Santo. É este poder que vai me levar aos céus. É este poder que vai me trazer a salvação eterna. É este poder que vai me tirar essa condenação do inferno, essa morte espiritual, essa morte física, essa morte do inferno. É esse poder que eu devo crer. É o poder do Espírito Santo de Deus que eu tenho que crer, que eu tenho que confessar, que eu tenho que buscar. Pois é este poder que vai me livrar da condenação. É este poder, desde quando Jesus Cristo morreu naquela cruz. É este poder, é essa graça, é essa fé que eu tenho que exercer nos meus dias para que eu encontre a Ele nos céus, para que eu receba a salvação eterna. É este poder. Não existe outro evangelho, não existe outra história, não existe outro tipo de ladainha. Todos pecaram. Todos estão destituídos, mas a partir do momento que eu olho para Cristo, que eu vejo a Cristo, que eu contemplo a Cristo, Cristo me salva, Cristo me redime, Cristo me perdoa, Cristo me justifica. Cristo é a nossa salvação. Cristo é a nossa salvação. Então eu quero que vocês entendam que uma vez que fomos destituídos da glória de Deus, nós não estamos condenados eternamente, porque existe uma salvação para a raça humana. Existe uma salvação para a raça humana. Deus é tão misericordioso, Deus é tão bom, Deus é tão justo, Deus é tão benéfico, que Ele enviou o seu único filho. Deus enviou aquilo que Ele tinha de melhor para morrer por todos nós. E muitos ainda o rejeitam, e muitos ainda não creem nele, e muitos ainda fazem pouco caso dele. Meu querido, Deus te criou para que você o glorifique, para que você, aqui nessa terra, viva também aqui a plenitude. Sabe, não é o pecado que vai te tirar a plenitude de você viver aqui. Não, Deus tem bênçãos para nós aqui na terra. Deus opera maravilhas, Deus opera milagres. O que você precisa fazer? Se entregue a Ele, se entregue a Ele. Reconheça que você precisa dele. Reconheça, porque Deus vai trabalhar na sua vida, meu irmão. Deus vai começar um processo na sua vida. Deus vai começar um procedimento aí dentro de você. Você só precisa se posicionar, crer nele, buscar a ele e jamais desistir. Jamais desistir de buscar pelas respostas. Você, meu irmão, você é autorizado sim, você pode ter dúvidas. Nós, seres humanos, nós temos dúvidas. Às vezes a gente se pergunta, por que eu fui criado? Por que eu estou aqui? Por que coisas aconteceram comigo? Você tem todo o direito de sentir dúvidas, de ter dúvidas na sua mente. Você tem todo o direito de questionar Deus. Questione a Deus. Porque Deus, Ele vai te responder. Persevere em buscá-lo. Porque Ele tem resposta para a sua vida. Porque Ele tem respostas para os seus dilemas. Deus tem resposta para você. Deus tem resposta. E Ele vai te falar isso da melhor maneira. E você vai compreender também. Né? Você não vai ficar aí a ver navios na sua vida, não. Deus tem resposta para você. Deus, Ele quer que você compreenda o Evangelho através da palavra. Tudo o que queremos acontece? Não. Mas tudo tem um porquê. Tudo tem um porquê, tudo tem um motivo. E Deus vai te respondendo através da palavra. E aquilo que você ainda não encontrou resposta, persevere, persevere. Que vai chegar um momento que você vai ficar saciado. Vai chegar um momento onde o Espírito Santo de Deus vai falar tão forte com você, que você vai descobrir que a graça dele te basta. Que a graça dele é o suficiente. O apóstolo Paulo, ele tinha questões com ele, né? Onde ele pediu a Deus, ele orou a Deus. A palavra fala que ele orou a Deus algumas vezes para que Deus o livrasse de tal coisa, não sabemos o que é. Mas ele chegou a um ponto onde ele descobriu, onde o Espírito Santo falou dentro dele: meu filho, a minha graça te basta. A minha graça é o suficiente para você. E essa graça nós encontramos em Jesus. E essa graça nós encontramos na presença de Jesus. Amém? Essa é a palavra, meu irmão, que você compreenda. A Bíblia é repleta de ensinamentos. Nós não podemos ficar à mercê de ouvir coisas paralelas por aí. Nós temos que buscar o fundamento na palavra. Nós temos que buscar entendimento na palavra. Neste momento eu quero fazer uma oração para nós encerrarmos esse período da manhã.
E que eu oro profundamente para que o Espírito Santo coloque no seu coração um desejo genuíno em buscá-lo, um desejo genuíno em conhecê-lo. Porque Deus não está sentado no trono condenando pessoas. Ah, porque você é um pecador, você merece a morte e o inferno. Não. Nós estamos na dispensação da graça. E isso significa que Deus, Ele vem até nós. Ele vem até nós. Ele vem até nós. Essa palavra está indo até você. Essa palavra está indo até o teu coração. Então deixa o Espírito Santo fazer morada na sua vida. Deixa o Espírito Santo conduzir a sua história. Dar significado para a sua existência. Deixa o Espírito dar um significado à sua existência. Dá um sentido à tua existência. Aleluia, Pai. Neste momento eu oro a Ti, Senhor. Que o Senhor visite a cada pessoa, a cada ouvinte, Senhor, da rádio, deste programa abençoado. Que o Senhor visite, ó Deus, cada pessoa enferma. Cada pessoa que precisa de uma intervenção do Senhor, Pai. As pessoas no hospital, as pessoas de luto, as pessoas doentes, as pessoas depressivas, as pessoas, Senhor, que estão passando momentos difíceis, momentos de escassez. Nós sabemos que a Tua palavra é poder, que o Senhor supre todas as necessidades. E sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Tua palavra. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que confessam ao Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Eu peço que o Teu Espírito, Senhor, venha suprir as necessidades que os Teus filhos estão passando, Pai. Que o Senhor venha suprir o vazio existencial, que o Senhor venha suprir a falta, qualquer tipo de falta, Senhor, seja espiritual, seja financeira, seja material. Venha suprir, Deus, as necessidades dos seus filhos, porque sabemos que o Senhor age na medida exata da nossa necessidade. O Senhor, Ele age na medida exata da nossa necessidade, e Ele vai prover. Em nome de Jesus, Pai, prover na vida dos Teus filhos o que eles necessitam, Pai. E coloque neles o desejo de Te buscar. E coloque neles o desejo de confessar a Ti todos os dias como único e suficiente Salvador. Que o Senhor é poderoso, que o Senhor é fiel, que o Senhor é suficiente na vida deles, Pai. Que o Senhor pode todas as coisas. Fazendo eles entender que o principal é a busca por Ti na Tua palavra. E não em vãs filosofias, Pai, mas na Tua palavra. Coloque neles o desejo, Senhor, de ler a Tua palavra, o desejo de entender o Teu Evangelho, o desejo de estar aos Teus pés, o desejo de Te adorar, Senhor, porque um dia nós estaremos contigo na glória, e nós o adoraremos, e nós o glorificaremos, e nós o veremos face a face. Ali voltaremos, ó Deus, para o propósito inicial, que é o propósito do paraíso, que é o propósito do jardim, onde estaremos eternamente com o Senhor. Amém?